começar o vídeo do Vínculo Seguro. A Renata começou a transmissão ao vivo já. Então Oi, pessoal. Não consigo parar de cantar, mas vou parar. Vai fazer um vídeo com musicoterapeuta, é isso que dá, né? A pessoa tem sequelas, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Alumiou. A gente dando sequência na série de desenvolvimento sadio da criança, a gente vai falar sobre construção de vínculos seguros. E a nossa amiga Kiara se empolgou e pegou o violão para dar uma limpada no tema. Fala aí. Claro, né, gente? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, o que for. Então, vamos começar a pensar sobre esse tema, né, que é tão importante, essa construção de vínculos com os bebês e com as crianças, começando deles lá de pequenininho, e aí a gente estava pensando assim, que isso tudo vem lá desde o intrauterino, né? Se a gente pensar bem de verdade, vem desde lá atrás, das gerações e gerações. Mas vamos começar na gestação, que é mais focado, né? Então, como é que foi esse planejamento dessa gestação ou não? Esse desejo de ter esse filho ou não? Essa relação do casal que estava super entrosada ou não? Então, todas essas questões vão influenciar em como é que estes adultos, se sentindo mais ou menos amados, mais ou menos considerados, mais ou menos cuidados, mais ou menos respeitados, vão conseguir, isso na sua história e no relacionamento, vão conseguir oferecer para esse bebezinho e para essa criança esse espaço e tempo de cuidado tão necessário para que eles se desenvolvam, né? Os nenês, Renata com 2, eu também com 2, né? Os nenês nascem com uma demanda muito intensa, eles precisam totalmente do nosso cuidado, os nossos bebês humanos, né? Esses dias eu assisti um vídeo do... Bebês humanos são ótimos. Ao que você se refere? A quem você se refere? Só assim, fazendo parênteses, porque eu tenho certeza que alguém deve estar se perguntando ao que ela se refere quando ela diz os bebês humanos, né? O que não... Sim, mas porque assim, ó, eu vi uma girafa nascendo e morri de inveja. Olha ali, pronto, ó, nasceu, caiu, já sai andando e saiu andando. Ô, vidão, né, dessa mãe girafa. Mas a gente não. Então, a gente precisa oferecer todo o nosso corpo. Simples assim. As mães oferecem o seu corpo, mesmo se você está assim, grávida e ninguém te avisou, fique sabendo que seu corpo será alocado, arrendado por alguns anos, talvez ano, 1, 2, mas né? Pelo menos 1, 2 anos o seu corpo não é seu, né? Eu brincava, né, que eu ia ser um peito gigante agora no Cadu, né? Depois de já ter conhecido a experiência da Isa, realmente tinha vezes que eu me sentia o peito. Sou um peito. E aí, um peito muito amoroso, que dava muito calor e outras coisas, e os meus braços faziam, mas era o peito. Então, como é que a gente consegue oferecer este corpo que, de fato, é o corpo que nina, é o corpo que aquece, é o corpo que acalma, é a voz que acalanta, é a musicalidade da voz que envolve, ou que se enerva e não consegue dar conta das suas próprias emoções e acaba transbordando isso para o bebê. Então, tudo isso vai construir a forma de se vincular desses bebezinhos, né? Mas comecei falando disso para a gente pensar que o nenê tem uma rotina muito intensa e cansativa, sim, para os cuidadores, mas ao mesmo tempo linda quando nós estamos disponíveis para isso, quando nós nos colocamos disponíveis para isso, mas é cansativa, mesmo disponível, amoroso, fofolento, é cansativa para caramba, vamos falar que o vídeo da maternidade cor-de-rosa vai sair em breve, e a gente vai falar especificamente sobre o que não é falado lá atrás, né, na gestação. É tudo florzinha, cor-de-rosa, e só se fala na gestação. Lindo, lá na frente... A mãe magra logo depois do primeiro, segundo mês e tal, né? Assim, malhando. Eu queria tanto saber como é que essas mães conseguem.
tempo para malhar depois de 1, 2, 3 meses. Isso, então, né, cada um, mas tipo assim, a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para isso também. E aí a gente poder pensar que essa rotina, então, de amamentação, de troca de fralda, de fazer dormir, aí a criança tem cólica, e aí a criança acorda muitas vezes de noite. Então, isso demanda uma energia da mãe absurda. Então, pensa assim, se os pais, enquanto casal, ou pensa ali, né, os cuidadores ali, estão conectados e podendo entender de fato o tamanho disso tudo, né, e lidar tanto com empatia, quanto com compaixão para com o outro, para poder, de fato, assim, agir na empatia, porque, tá, eu entendo o que você está passando, puxa, né, mas e aí, você faz o quê para isso, né, qual é a sua ação na história, né, poder entender que vão ter muitos momentos que o casal vai estar muito diferente, a relação muda, simples assim, muda porque tem um terceiro, ou um quarto, né, enfim, na relação, então as coisas ficam diferentes, e não é nem melhor nem pior, é diferente, né, e poder estar disponível para isso. E a gente está falando aqui de construção de vínculo seguro, porque quando a gente entende que vai ser diferente, que vai ser puxado, mas que mesmo assim eu vou oferecer esse corpo, essa energia, o meu cansaço, o meu sono, mas também vou poder receber cuidado de quem está próximo, isso tudo vai fazer diferença no jeito com o qual esse bebê vai se vincular com esse cuidador, né, com essas primeiras figuras de apego. Primeiro, ele não reconhece muito, ele reconhece que temos peito e temos pessoas que pegam no colo, né? Depois ele vai identificando que aquele peito tem um olhar, tem um rosto, que é uma mãe, que vai, né? E vamos diferenciando isso tudo, e aí depois tem uma voz diferente que eu já ouvia na gravidez, por exemplo, que era a voz lá do pai, né? Que conversava com aquela barriga, de preferência, né? Quando vocês verem pessoas conversando com barrigas não tão loucas, né? Porque a gente fala, claro que para muitos de nós parece óbvio, como que você não vai conversar com a barriga? Você vai conversar, né? Porque o bebê está ali, está sentindo a vibração da mãe, está ouvindo os movimentos peristálticos e ao mesmo tempo essa melodia linda e doce que fala com ele, que canta com ele, e quando a mãe vai se dirigir ao bebê, eu tô aqui falando com vocês, faz de conta que eu tô grávida, eu vou falar com a minha barriga, eu falei, aí pequenininho, não, já muda, já deixa mais agudo, e aí, é o que a gente faz com o bebê pequeno, né, no manhês, né, que a gente diz, e a gente vai fazendo essa construção, então, que vem pelo corpo, pela voz, por esse envolvimento todo, mas que vai mostrando para o bebê o quanto ele pode se sentir seguro nesse corpo, nesse colo, nessa voz, primeiro da mãe, ali quando ele é pequenininho, né, e depois nas outras figuras que ele vai conhecendo, como, né, do seu núcleo familiar, dos cuidadores próximos, né. E aí a gente pensar que quanto mais a gente oferece esse lugar de segurança, aonde a gente ajuda o bebê a conter essas emoções que ele tem, que a gente falou lá no vídeo anterior, o bebezinho também tem as emoções muito afloradas, e ainda muito desorganizadas, porque ele não entende, né? O que acontece? Eu sinto um desconforto, esse desconforto passa quando eu amamento, eu sinto um desconforto, o desconforto passa quando a minha mãe me troca, né? Ou o desconforto do sono, tudo é desconforto geral. Aí vai começando a diferenciar os desconfortos, né? E o que acontece em cada momento. Tanto que a comunicação do bebê pelo choro é fundamental e as mães vão aprendendo, né? Ó, com fome. Sim, né? Ele fez cocô. Ele não sei o quê. A gente esse vai choro as pessoas que não têm filho, tenho certeza que quando uma mãe fala isso, fala assim, parece que sabe, mas a gente sabe. Né? Você fala assim, não, esse choro não é de fome, esse choro é de dor, ele tá com dor. Já faz o movimento da boca, né? Ou eles fazem assim, né? Quando eles são pequenininhos, procurando o peito, enfim. E a gente consegue, enquanto adulto,
conseguindo conter claro, né, gente, pensa assim, situações N diversas, porque como é que essa família está organizada, quem é a rede de apoio, tem rede de apoio, não tem rede de apoio, o pai está na jogada, não está na jogada, ou o outro cônjuge, que seja, enfim, quem for, essa mãe solo quis muito esse filho, não quis esse filho, é fruto de um relacionamento que era um relacionamento abusivo. Então, tudo isso vai dizer de como é que a gente se relacionava lá atrás e como é que a gente vai construir isso lá na frente, né? Mas pensando, então, que então essas primeiras figuras de apego, né? Que vão estar por perto e vão poder oferecer esse cuidado todo, a criança vai se sentindo no ambiente que ela então, pode estar segura, que ela pode se emocionar, que ela pode ver, que ela vai ser contida, que ela vai ser, que as necessidades vão ser supridas, que ela vai receber limite quando ela precisa, que ela vai ser dita naquilo que, né? Dita no sentido assim, ó, os pais vão explicar para ela o que você está sentindo. Você está com fome, vem cá no peito da mamãe. Você está com sono, vamos dormir. Até para depois, posteriormente, construindo toda a questão de oralidade. De falar, ele vai entendendo o que é, né? Isso é fome. Esse barulho, fome, aparece toda vez que, né? Exatamente. E é isso, e poder falar com o bebê. Quando eu falava lá de conversar com a barriga, que às vezes a gente pensa que, né? Imagina conversar com a barriga. Não faz sentido. A gente fica chocado em ouvir que tem famílias ainda, enfim, por não conhecer, que dizem assim, não precisa falar com o bebê, ele é muito pequenininho, não entende nada. Então, assim, entende a musicalidade da voz dos pais, entende a intenção, e isso que a Rê acabou de trazer, essa repetição dessas palavras que vão lá daqui a pouco, mais na frente, construindo em significado para a criança, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança pequena. Se a gente for esse assunto todo, né, dessa série de desenvolvimento sadio da criança, ele tem tantos desdobramentos que se a gente for falar, por exemplo, assim, no que tange o que é a comunicação, né? Nossa. A gente fala aí que, né? Então, assim, da parte da comunicação, o que é fala e o que é comunicação visual, já cai não verbal. Já cai por terra, porque o simples fato de você estar ali com uma cara afetuosa, com um gesto afetuoso, com uma manifestação de carinho, né? A pessoa não sabe, mas ela sente, ela absorve, né? Então, com um olhar amoroso, um olhar acolhedor. As palavras estão ali, a última parte, né? A decodificação em palavras, é a última parte da comunicação. Vem muita coisa antes disso, né? A maneira como você fala, como você se comporta, o tom da voz, né? Enfim, né? Assim, você fala com uma criancinha pequenininha, você fala num tom mais enérgico, ela já alguma coisa deu errado aí, né? Você já fala mais brava, ou já franze assim a sobrancelha, a pessoa, né? Então, tá exatamente. Né? Assim, se você só pegar nesse aspecto, você já vê que cai por água esse negócio de que a criança não entende. Ela pode não saber exatamente tudo, mas ela consegue entender que assim, isso é bom, aquilo não é bom, é aquilo, né? E ela entende principalmente que tem um adulto, um cuidador que a ama e que deseja comunicar-se com ela. Então, ela, enquanto humana que né, se ela não tem nenhuma questão ali mais, né, do neurodesenvolvimento, ela vai devolver essa comunicação. Ontem eu recebi aqui no consultório a filha de uma paciente que agora está com 3 meses, né? Vai fazer 4. E eu conversava com ela, olhando para ela, e ela com o olhão arregalado, e eu velava e esperava ela responder, ela dava um sorrisão, fazia uma carinha. Então, eles começam a ter essa comunicação. Tem muita troca. Muita troca. Se a gente, enquanto adulto, está atento para isso também, porque isso tudo, né, do cuidado, não passa só por trocar a fralda, dar a mamadeira, dar o banho e botar dormir e pronto, né? Passa por todo esse envolvimento, esse enlaçamento. E como esses adultos se enlaçam com essa criança, e os irmãos também, enfim, vai dizer de como é que isso vai se desenrolar no futuro. Olha,
É muito doido, né? É lindo, né? É muito lindo lindo falar disso. Porque assim, você estava falando da filha da sua paciente, né? Estava lembrando de um episódio que eu levei os meus 2 num pediatra, né? E assim, você pode ser mãe de 10. Cada filho é um único, né? Até porque, como disse bem o pediatra, somos seres semelhantes, não iguais. Então, o pior erro quando você tem, né, filho é justamente pegar uma régua e parear, enfim, isso serve para tudo, né? Desde a educação infantil até para a educação de filho mesmo, aquilo que você tá, né? E aí eu estava conversando assim, ó, e você vê, né? A gente conversa, vai falando, estuda uma coisa e tudo. Aí eu falei assim para ele, falei, viu, doutor? Acabou os meus 2, Pedro e Ana Clara. A Ana Clara é uma criança mais tranquila, ela não se comunica. Como eu falei? Não falei que ela não se comunica. Eu falei assim, ela não se comunica. Eu falei, assim, uma coisa assim. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Renata, não, eu falei que ela se comunica. Não foi exatamente isso que eu usei, mas assim. Eu falei, ela se comunica assim, muito bem. É que assim, a gente tem o hábito de querer dizer assim, quando a gente fala assim que a criança não corresponde, né? A criança corresponde. A gente automaticamente está relacionando assim, ela gostou daquilo, ela responde o que você quis. Ó, ela tá respondendo, ela tá falando, não me toque, eu não quero ser. É que assim, é outro tipo de retorno, mas ela se comunica. A minha filha, assim, o meu menino, ele é uma criança mais sociável, assim bem dizer, né? Ela é muito pequena ainda, tem só 2 anos, mas, enfim, é o meu olhar de hoje. Ele nunca me deu trabalho no pediatra. Ana Clara parece que tá matando só de aparecer uma pessoa de branco na frente dela. E aí eu falava assim, nossa, mas ele falou, não, ela tá se comunicando. Muito assim, bem, ela não me quer. Tá dizendo, exatamente. E às vezes a gente comete o erro de falar assim, não, mas ela não se comunica. Não, se comunica, ela tá falando, não quero que isso aconteça. Ela está demonstrando isso, né? Está demonstrando, exatamente, né? Isso. E talvez a gente, às vezes, com um olhar diferente, né? Com uma interpretação errada, né? E então, e a gente poder fazer essa leitura desse corpo da criança que comunica, né? Desde muito pequenininho e vai ampliando isso, né? E vai ampliando para a criança que vai crescendo e que vai ali perto dos 2 anos, principalmente, já mostrando muito bem o que quer e o que não quer, né? E isso é muito importante porque é a constituição do sujeito, é onde ele percebe, opa, eu sou uma pessoa. Quando eu digo não, coisas acontecem. Quando a minha mãe diz não, coisas acontecem. Quando eu digo não, também coisas acontecem ou não acontecem, né? Tem dias que o Cadu lá em casa é não para tudo, né? Então, o meu tá com 1 ano e 9 agora. É não aqui, é não ali, é não ali. E aí você pergunta para a mesma coisa, quer comer? Não. Então você não quer comer? Come um monte, né? Também. Exatamente. Quer comer? Não. E coloca. Então, e eles vão querendo ser escutados nas suas vontades. E o que a gente, enquanto adulto, faz? 2 coisas. Ou mais, né? Na verdade. Vamos olhar para 2 coisas aqui. Ou a gente faz tudo o que a criança quer, e, né, no intuito de validar ou de não permitir não deixar ele chorar e não suportar o desconforto que é ver uma criança chorar e precisar suportar esse desconforto. A gente acaba cedendo. Exatamente. Né? Tipo ou se preocupando mais com os outros, né? Assim, com aquele incômodo, constrangimento que você tem de alguém estar ouvindo e fazendo alguma interpretação e que, na verdade, na prática, pouco importa, né? Porque assim... Na prática, pouco importa. Ou você poder não validar nada do que a criança... Quem é você? Tem 2 anos de idade, vai querer se governar, vai querer se mandar... E aí a gente não dá a oportunidade da criança aprender a escolher, aprender a opinar, aprender quanta coisa importante que eles aprendem, né? Então, lembrando que isso vem embutido de muitas emoções, às vezes muito intensas, e por isso que é difícil para nós adultos,
né, darmos conta disso e devolver de uma forma tranquila. Mas se a gente pensar numa vinculação segura, a vinculação segura é aquela que acolhe como vem, organiza para a criança, organiza dentro do adulto para a criança e devolve de uma forma mais adequada e organizada para que a criança possa aprender. Praticamente um gestor de projetos, né? Praticamente isso. Ser mãe é ser gestora de projetos, praticamente, né? Exatamente. Criação. Arruma, coloca e devolve de uma maneira. Devolve, né? Tá vendo? É bem isso mesmo. Mas a gente precisa fazer isso o tempo todo. E isso dá trabalho, isso demanda energia nossa de adultos, né? Por isso que é importante a gente poder se trabalhar na nossa inteligência emocional, no nosso cuidado, na gente poder se considerar, poder dizer assim, filho, hoje a mãe tá muito cansada, então a gente vai fazer aqui, aqui, aqui e vamos deitar. Né? E poder dizer, ou não, olha, né, não estou gostando, e não é assim, e tanto para os filhos quanto para o parceiro, né, para o cônjuge, enfim, né, de poder se colocar ou de poder pedir ajuda mesmo, né? Porque se considerar, né, Kio? Se considerar. Você sabe que é muito interessante isso que você está falando, né? Hoje eu estava conversando com o Pedro, né? Sobre exatamente isso. Eu estava indo levá-los na escola e tal, e aí ele me viu saindo com roupa de ginástica, eu falei assim, nossa mãe, você agora faz todo dia ginástica? Voltou e falei assim, sim, filho, voltei. Essa é uma Renata que você não conheceu, eu falei para ele. Eu fazia todo dia. Quando você nasceu, a mamãe parou de fazer. Olha só. Aí eu pensei no que eu estava falando, falei, ele vai se sentir culpado. Mas não era, aí eu já emendei. Falei, mas não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu quis priorizar algumas coisas, porque de fato foi. Eu podia gerir de outra maneira, mas de fato foi assim, né? Eu trabalhava bastante, aí eu tinha pouco tempo, como hoje ainda é, né? Então, assim, aí ele falou assim, mas a Ana Clara é pequena, eu falei, mas hoje as coisas estão mais organizadas, então a mamãe pode voltar a fazer uma coisa que faz bem para mim, fazendo bem para mim vai fazer bem para vocês, né? Certamente. E aí as coisas andam melhor, e foi exatamente o papo que eu tive com ele. Né? Eu achei assim, exatamente isso que você está falando. Né? E porque também me remeteu uma coisa, a gente tinha aqui organizado mais ou menos o script desse vídeo, até para falar sobre como ficam os adultos quando dessas emoções negligenciadas. Mas eu acho também que a gente pode fazer um vídeo, porque isso é muito extenso, acho que muitas vertentes, a gente pode terminar esse vídeo realmente falando sobre essa questão de figuras de apego, e na verdade que daria muito conteúdo, né? Que se a gente quiser falar só sobre isso um ano, a gente falaria, enfim. Pois é. E dedicar um vídeo só para falar sobre como é que ficam esses adultos, que na verdade são as crianças ali internas, né? Muitas vezes subjugadas ou negligenciadas, sim ou não, depende de como foi criado. Que se sentiram rejeitadas, que se sentiram abandonadas enfim, e que vão agir desse jeito nos momentos de crise, principalmente, nos momentos de estresse, e aí vão responder um monte, né? Acho que sim, a gente pode fazer com mais detalhes assim mesmo, né, Rê? Mas acho que para fechar, a gente pode pensar, então, em nós adultos podendo cuidar de se considerar e considerar essas crianças, o que eles sentem e vivem e as necessidades reais deles, né? E poder fazer essa conexão para que eles se tornem crianças que vão ser crianças mais autônomas, que tenham possibilidade de escolha, que tenham possibilidade de aprender a pensar sobre as coisas junto, né? De participar da vida da família, de não se sentir excluído. A criança só faz isso daqui. Não, criança lá em casa faz omelete também, criança lá em casa também guarda as compras, criança participa da vida da família. Envolve, isso é fundamental, né? Eu acho que assim, é você respeitar a capacidade de cada daquela momento. Criança, né? Assim, às vezes a gente é muito questionado sobre, nossa, mas coitado, ele vai fazer isso. Eu falei, mas por quê? Ele não é capaz de fazer? Isso. E quando logicamente que ninguém é doido de pegar uma criança né? Não é isso, mas assim, você dá capacidade, é impressionante como as pessoas às vezes não se dão conta quanto isso faz bem para a própria criança. Isso. Né? Como ela se sente valorizada, ela se sente capaz, é o que você disse. Capaz de fazer. Sou capaz e a mãe reconhece isso, da minha capacidade, ela valoriza e reconhece e valida essa capacidade.
Então, isso eles se sentem bem com isso, né? E como é que emocionalmente fica essa criança, né? Se sentindo validada, se sentindo valorizada e amada e capaz de fazer, e autônoma para fazer as suas coisas. Autonomia não é negligência. Negligência é quando você deixa, vai lá. E a autonomia é você poder, você orienta, vê o que você está trazendo, né? As possibilidades de cada momento e aquilo que ela pode fazer. Eu sempre digo aqui, né, para os pais no consultório, e se ele consegue, com a motricidade dele, fazer aquilo, por exemplo, ele consegue já com, sei lá, com 2 anos, o Cadu, né, antes dos 2, já ele sabe onde é o cesto de roupa suja da casa. Então eu falo, essa aqui vai na roupa suja, e ele vai lá e leva na roupa suja. Se ele consegue pegar algo e transpor para outro lugar, ele já consegue colocar alguma coisa no lugar. Se ele já consegue minimamente categorizar, ele vai conseguir guardar no lugar as coisas, os brinquedos, ajudar, enfim, tudo isso, porque aí a gente está trazendo a criança pequena, saindo da posição do bebê e vindo para o menino pequeno, para a menina pequena, para vir para o universo da criança, e não deixando essa criança numa posição de bebê por quanto tempo? E a serviço de quem que fica na posição de bebê, né? Então, bom, a gente já abriu vários assuntos aqui, né? Vários. Então é isso, se por você pode, eu acho que a gente pode encerrar esse vídeo, chamando sempre o pessoal para participar, para deixar seus comentários e ficar atento. Eu acho que o próximo vídeo a gente pode falar sobre como é que fica esse adulto, né? Com essa criança aí assistida ou desassistida. Isso aí. Certo? Obrigada, então. Um abração. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.